Oi pessoal, tudo bem? Professor César falando, estamos aqui para mais uma aula de ensino remoto de emergência. Vamos continuar então, paramos na letra B, certo? Muito bem, vamos lá na letra B do exercício 1. Opa, tá vivo! Aqui não tem edição não. Opa! Aqui é sem maquiagem o vídeo, hein? Vamos lá. Letra B. 2NO2 gasoso num estado de equilíbrio com 2NO gasoso mais 1 mol de O2 gasoso. Vamos fazer juntos. Vamos descrever genericamente Kc para essa reação. Então, vamos lá. 2NO2 gasoso em estado de equilíbrio com 2NO gasoso mais 1 mol de O2 gasoso. Então, uma vez a equação balanceada, eu consigo descrever Kc para ela. Tá? Eu preciso balancear. Aqui já veio balanceada, às vezes não vem. Então, como é que fica a brincadeira? Fica assim, Kc é igual à concentração dos meus produtos elevado ao coeficiente estequiométrico dividido pela concentração do reagente elevado ao coeficiente estequiométrico, levando em consideração, né, e tendo como pressuposto que essa reação é elementar, tá? Não sei se não é, não lembro, não importa, tá? Aqui agora é Kc levando em consideração que é elementar a reação. Então, como é que fica? Fica a concentração de NO elevado ao quadrado vezes concentração molar de O2 elevado à primeira, dividido pela concentração de NO2 elevado ao quadrado. Então, está aqui Kc descrito genericamente para essa reação. Se eu tenho os valores de concentração molar no equilíbrio, eu calculo Kc, que me dá, que é uma forma de expressar o rendimento da minha reação. Tá bom? Tá claro? Vamos lá para o item C, então. Mas antes de ir para o item C, vamos pensar no seguinte. Por que é válido descrever, lembrando, Kc, eu só alimento, eu descrevo Kc usando colchetes. Colchetes na química significa mol por litro. Então, por que é válido só utilizar no estado gasoso e no estado aquoso? Vamos pensar. Vamos pensar nessa reação. Eu coloquei lá dentro do meu recipiente, vamos supor, 2 mols de NO2. Então, vamos supor que o meu recipiente tenha 1 litro, tá? E aí eu coloquei 2 mols de NO2 gasoso, né? Qual que é a propriedade que as substâncias gasosas têm, que é muito particular deles, né? É o seguinte, se eu colocar qualquer substância gasosa dentro de qualquer recipiente, ela vai ocupar o volume total do recipiente. Então, se eu coloquei 2 mols de NO2 no estado gasoso dentro de um recipiente de 1 litro, quanto que eu tenho no final, né? Esses 2 mols de NO2 vão ocupar o espaço inteiro. Então, faz sentido expressar em termos de concentração. No final, depois que eu injetei 2 mols de NO2 dentro desse recipiente de 1 litro, qual que é a minha concentração, né? Se a gente pudesse ver as partículas no microscópio, né? Eu ia ter uma certa concentração de partículas aqui nesse recipiente de 1 litro. E faz sentido expressar isso em termos de mols por litro. Qual que é a concentração de partículas que eu tenho dentro desse 1 litro? Ora bolas, 2 mols por 1 litro, certo? Então, qual que é a concentração? 2 mols por litro. Faz sentido expressar concentração molar de substâncias gasosas, tá? Se eu tivesse colocado os 2 mols dentro de um recipiente de 2 litros, eu teria 2 mols em 2 litros. Portanto, eu teria uma concentração de 2 dividido por 2 dá 1, né? 1 mol por litro.
Então faz todo sentido. Agora, vamos supor que eu tenha 1 litro de água. Água absolutamente pura, líquida, tá? Ó, água pura, líquida. Faz sentido expressar concentração de substância pura? Não faz muito sentido, tá? Ó, ela tá pura. Ah, eu tenho 10 gramas de cloreto de sódio sólido. Quantos mols por litro eu tenho aqui? Ó, perceba, a pergunta não faz muito sentido, né? Ó, aqui até daria para a gente expressar, né? Mas por convenção a gente não usa água. Depois, num outro momento, a gente pode até pensar a respeito sobre isso, né? Até daria para expressar tantos mols de água em 1 litro, né? Mas não faz muito sentido. Tá claro? Então aqui, ó, quantos mols por litro eu tenho aqui? Ó, ela tá sólida. Eu tenho 10 gramas, né? Não faz muito sentido. Então, por convenção, o que a gente faz para alimentar as fórmulas de Cassé? A gente só usa substâncias que estão na reação no estado gasoso e no estado aquoso, né? Ó, você quer ver como é que faz sentido no estado aquoso? Olha, então eu tenho 1 litro de água. Aí eu coloquei 1 mol de NaCl. 1 mol de partículas de NaCl. Então essas partículas... E mexi, né? Mexi. Essas partículas ficaram dispersas. Esse 1 mol de partículas ficaram... Esse 1 mol ficou disperso em 1 litro de solução, tá? Em 1 litro de água mais 1 mol de NaCl, né? Então, qual que é a concentração molar de NaCl aqui, né? É 1 mol que eu dissolvi em água dividido pelo volume de água, que é 1 litro de água. Então, a concentração molar é 1 mol por litro. Então faz sentido, né? Então vamos pegar aqui um outro, ó, uma outra situação. Olha lá, eu peguei 2 litros de água e eu joguei aqui, ó, 4 mols de NaCl, 4 mols de partículas de NaCl. Quando eu jogo 4 mols de partículas de NaCl e mexo a solução, tá? Esses 4 mols de NaCl vão ficar dispersos igualmente nesses 2 litros. Então, qual que é a concentração molar de NaCl nessa solução? A concentração molar é 4 mols dividido pelo volume, né? O número de mols dividido pelo volume, que é 2 litros. Então, eu vou ter uma concentração de partículas dispersas de 2 mols por litro. Então, faz sentido expressar em concentração molar em termos de colchetes. Tá claro? Tá claro o argumento do tio? Então, sempre que eu quiser expressar Kc ou escrever Kc, né? K é a constante, C é de concentração molar, né? Então, para fazer sentido, eu tenho que alimentar Kc com substâncias gasosas e com substâncias aquosas. Substâncias líquidas, puras líquidas, não faz sentido. Substâncias puras sólidas, não faz sentido. Tá? Muito bem. Quem tiver dúvida a respeito desse tipo de argumento, me procure no plantão. Ok? Ó, vamos pegar aqui um exemplo para você ver. Ó. Vamos pegar... Ó. AC você faz em casa, tá? Ó, é a mesma coisa, é repeteco. Vamos fazer AD juntos, ó.
tio vai copiar a D aqui, ó. Como é que fica a expressão de Kc genérica para a letra D? Olha lá. Olá, vem com o tio que você passa de ano. Letra D, D de dado. Então tá lá, CaCO3 sólido em estado de equilíbrio com CaO sólido mais CO2 gasoso. Eu vou trocar essa canetinha que ela tá meio judiada. Vamos usar o laranja. Como é que fica Kc genérico? Constante representada em termos de concentração, né? Primeiro, eu tenho que balancear. Um cálcio, um carbono, 3 oxigênios, 2 com 1, 3. Então, aqui é 1, coeficiente estequiométrico é 1, 1. Muito bem, então como é que fica a reação, né? Como é que fica a equação de Kc? Concentração dos meus produtos, CaO. Opa, CaO não entra, né? Por quê? Porque está no estado sólido. Então esquece CaO. Então fica Kc é igual. Concentração dos meus produtos, o único produto que dá para inserir aqui é CO2. Então concentração de CO2 elevado à primeira potência, né, dividido pela concentração do meu reagente. Só que o meu reagente está no estado sólido, portanto, não vai entrar também. Então, finalizou a equação de Kc, ó. Acabou. Né? Então, como é que é a expressão de Kc para essa reação? Kc é proporcional somente à concentração de CO2 elevado à primeira potência. Né? Não entra nem o óxido de cálcio e nem o carbonato de cálcio. Beleza? Vamos pegar... Quer ver, ó? Vamos pegar a letra I. A letra I tá... É ela que tá balanceada errada lá, eu acho. Letra I. Ó, vamos pegar... Eu vou descrever ela aqui. Ba sólido mais HCl aquoso num estado de equilíbrio com 2Ba Cl2 aquoso mais H2 gasoso. Ok? Então vamos balancear. Opa, não tem esse 2 aqui não. Tá errado lá no slide. Então eu tenho, aqui vai um 2, aqui vai um 1, aqui é 1 e aqui é 1. Pronto. Um bário, 2H, 2H, 2Cl, 2Cl. Tá ok. Então como é que fica a equação de Kc para essa reaçãozinha? Fica assim, concentração dos meus produtos. Quem que são os meus produtos? Esse camarada e esse. Esse está no estado aquoso e esse daqui está no estado gasoso. Eles entram? Entram. Então vai ficar a concentração de BaCl2 elevado à primeira potência vezes concentração de H2 elevado à primeira potência dividido pela concentração dos meus reagentes elevado aos coeficientes estequiométricos. Esse meu reagente está no estado sólido, portanto ele não entra na equação de Kc, só esse aqui que está no estado aquoso. Então fica a concentração de HCl elevado à segunda potência. Fechou? Difícil, gente? Ó, então eu não vou resolver todos com vocês, não. Ó, eu fiz aí, ó, tava errado o balanceamento daí. Você faz em casa, a F, a G, ó, tudo isso que o tio tá deixando para casa, você faz para me entregar no domingo, tá? É bem pouquinha coisa essa semana. Essa semana o tio pegou bem leve, né? Para ninguém assustar, ok? Eu vou pegar aqui direto a letra H, ó, porque dá um pepininho, tá? Na letra H. Então vem com o tio na letra H. Então a F, a G fica para casa. Você entrega na lista de exercícios para o tio todas, desde a letra A até a letra H, para você treinar. Ok? Então, letra H. NH3 gasoso
mais HCl gasoso num estado de equilíbrio com NH4Cl sólido. Tá balanceado? Acho que tá, né? Tá balanceadinho. 1, 1, 1. Coeficiente estequiométrico. Vamos escrever Kc então? Kc é igual. Ó, produto elevado ao coeficiente estequiométrico dividido pelo reagente, né? Elevado ao coeficiente estequiométrico. Só que aqui o produto ele não entra. Ele não entra. Por quê? Porque ele está no estado sólido. Mas o que acontece? Como ele não entra, eu vou chamar ele de 1. Eu não posso chamar ele de 0, senão eu zero toda a equação, né? 0 vezes qualquer coisa, né? Então, eu não posso nunca chamar ele de 0, sempre eu chamo ele de 1, porque 1 vezes qualquer coisa, esse 1 é desconsiderado, né? Então, 1 dividido pela concentração de NH3 elevado à primeira potência vezes concentração de HCl elevado à primeira potência. Tá claro, gente? Então, em nenhum dos casos onde a substância... vamos pegar aqui o caso de cima, a letra D, né? Aonde tem no estado sólido, eu não estou chamando de 0, eu estou chamando de 1. Por quê? Se eu escrevo aqui, Kc é igual a concentração de CO2 elevado à primeira, vezes, se eu chamar a concentração de óxido de cálcio de 0, né? Se eu dizer para você que esse termo aqui ele não entra, mas ele entra como 0, ele zera toda a equação. Então, ele arrebenta com Kc, né? Então, ele não é 0, ele é 1. CaO, ele é 1. Ok? Entendeu o argumento porque é 1? Porque senão eu zero toda a equação. A minha conta para Kc. Beleza? Ficou claro, gente? Todo mundo entendeu como é que escreve Kc para diversos tipos de reações? Claro que tudo isso pensando em termos de concentração molar, tá? À medida que a gente vai avançando no conceito de equilíbrio químico, essas coisas vão mudando, né? Então eu vou ter vários tipos de Ks, né? Kp, Kc, Kw, e aí a forma de escrever essas equações elas vão mudando, ok? Muito bem, então agora vamos aplicar o conceito de Kc numa situação de equilíbrio onde eu tenho os dados das concentrações e equilíbrio. Aí isso vai nos permitir calcular efetivamente Kc para as reações. Vamos ver um exemplo? Olha lá. Então esse exercício 1, você termina de fazer ele para casa. Vamos para o 2 aqui, um exercício lá da PUC, tá? De vestibular, bem simplesinho. Agora no começo nós vamos de boa. Então tá lá, em determinadas condições de temperatura e pressão, existe meio mol por litro de N2O4 em equilíbrio com 2 mols por litro de NO2, segundo a equação que está ali. Qual que é o valor da constante de equilíbrio Kc nas condições da experiência? Então tá lá, vem para a folhinha contigo. Exercício 2, vamos resolver juntos. Olha lá, primeira coisa que a gente tem que olhar é para a equação, N2O4 gasoso num estado de equilíbrio com 2 NO2 gasoso. Tá balanceado? Tá. 2 nitrogênios, 4 oxigênios, 4 oxigênios. Vamos escrever Kc genérico para essa equação química? Então, Kc genérico fica concentração de NO2 elevado à segunda potência dividido pela concentração de N2O4 elevado à primeira potência. Todo mundo entra na equação de Kc porque está no estado gasoso, certo? Muito bem. Então, nesse problema, ele me deu as concentrações das espécies em equilíbrio dentro do recipiente. Então, ele disse para a gente
que existe lá dentro do recipiente, nessa determinada condição de temperatura e pressão, meio mol por litro de N2O4 e 2 mols por litro de NO2. Então eu venho aqui e injeto esses valores aqui, ó. Então como é que vai ficar a Kc? Kc é igual, eu tenho meio mol por litro de N2O4, ó. Então meio mol por litro. Ó, quando o dado do exercício não vir em mol por litro, você tem que converter, tá? Às vezes vem em gramas por litro. Então, converte para mols por litro para poder injetar na fórmula, porque a fórmula vem com colchetes. Colchetes na química significa mols por litro, tá? Então, meio elevado à primeira potência. E aqui em cima ele me disse que nessa condição de equilíbrio, a concentração de NO2 é 2 mols por litro. Então, fica 2 mols por litro elevado ao quadrado, tá? Então, Kc é igual a 2 ao quadrado, que dá 4, dividido por meio. Kc é igual a 8. Pronto, gente. Calculamos o Kc para essa reação, tá? Então, Kc deu 8. Significa que a parte de cima, toda a conta que a gente fez para a parte de cima é 8 vezes maior do que toda a conta que a gente fez para a parte de baixo. Então, é uma forma de expressar o meu rendimento. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que eu tenho mais produto em relação à quantidade de reagente que sobrou, né? Poderia ter sido melhor esse meu Kc. Tá? Olha, perceba que aqui até agora a gente está estudando equilíbrio químico de maneira passiva. Eu estou ensinando vocês a descrever os resultados, né? Olha, o meu Kc deu 8, mas o interessante é que esse Kc aumente. Quanto maior, melhor, porque eu preciso ter mais produto e menos reagente ao final da minha reação. Então, daqui a pouquinho a gente vai aprender a mexer nisso, né? A gente vai brincar de mágica, né? Vamos brincar de mexer com esses dados, ok? Então, foi respondido a questão? Foi, né? Qual que é o valor da constante de equilíbrio nas condições da experiência? O valor da constante de equilíbrio, no caso, Kc é igual a 8. Tá ok. Muito bem. Exercício 3. Gente, essa daí fica para casa, tá? Então, isso daí você faz em casa para me entregar. Todos esses 3 exercícios você pode fazer e me entregar. É bom treinar. Muito bem. Agora, nós vamos para a última parte da nossa primeira aulinha, que é refletir um pouquinho a respeito sobre a aplicação tecnológica do equilíbrio químico, né? Ele tem uma infinidade de aplicações, gente. Então, equilíbrio químico é muito útil no dia a dia do químico, dentro da indústria química, né? Então, é claro que eu vou trazer coisas bem simplesinhas aqui, ó. Então, as lentes transitions, certo? Por que ela fica escura num dia de sol e por que à medida que o ambiente vai ficando mais escuro, a lente clareia para você poder enxergar mais, né? A questão que está envolvida é uma questão de equilíbrio químico. Então vamos aqui para o papelzinho cutil. Olha lá. Eu não lembro exatamente a reação que está em jogo, né? Nem precisa a gente ficar decorando isso, mas é o seguinte, ó, lá na lente do óculos, está aqui a lente do óculos, o pessoal dissolve a prata, tem prata dissolvida, né? Pequenas partículas, né? Um número pequeno de partículas de prata que ficam dissolvidas no vidro, né? E aí a prata, ela tem a forma +1 e a forma 0, a prata 0. Essa prata aqui é escura. E essa prata aqui, ela não dá cor para o vidro. Essa daqui escurece o vidro, essa daqui não, tá?
Ela é a forma clara da prata. Essas duas espécies ficam em equilíbrio químico aqui, ó, dentro do vidro. E aí, junto com a prata, eles colocam uma outra entidade, que eu não vou lembrar aqui agora, fornecedora de elétrons, né? Então, quando o vidro recebe a luz, tá aqui a luz, ó, recebeu a luzinha, a radiação eletromagnética. O que acontece? Essa radiação eletromagnética bombardeia uma espécie química que fornece um elétronzinho para a prata zero, certo? E aí essa reação ela é deslocada nesse sentido, ó, tá? E aí a prata que era clara vira escura, tá? À medida que o ambiente vai ficando com menos luz, o que acontece? Essa prata tende a devolver o elétronzinho dela, né, para a espécie que está lá em jogo, e aí ela volta para cá. Então, é uma questão de equilíbrio químico, né, de deslocamento de equilíbrio. O equilíbrio vai deslocando para lá em presença de luz, excesso de luz, e aí eu formo uma substância escura lá dentro do meu vidro. À medida que o ambiente vai ficando menos claro, né, esse processo ele é revertido. Isso é uma outra prova que as reações são reversíveis, tá? Tudo bem? Então é interessante entender essas coisas, né? Então vamos lá. Uma outra aplicação altamente tecnológica é o galinho do tempo, né? Olha só que legal esse galinho do tempo. Tá aqui, alguém conhece o galinho do tempo? Quem normalmente tem isso aqui são as avós, né? O que acontece? Como é que ele funciona? Ele consegue prever como é que vai ser o dia de hoje, né? Então logo de manhã quando você acorda, se você olha que o galinho é rosa e percebe que o galinho é rosa, tá com a corzinha rosa, ele é um indicativo de que muito provavelmente o dia está úmido e existe uma boa possibilidade de chover, né? Já o galinho azul indica que o clima não está muito úmido e existe uma baixa possibilidade de chuva. Perceba que aqui eu não vou falar em termos de temperatura, daria para explicar isso aqui de outras formas, tá? Eu vou pensar só em termos de umidade aqui agora. Mas olha, então eu vou pegar essa reação e vou copiar aqui, ó, para que você possa entender bonitinho. Então tá aqui, ó. A reação que está em jogo é uma reação de equilíbrio, tá? Deixa eu pegar uma cor neutra aqui. Ó, o sal que está em jogo é o cloreto de cobalto, né? Olha lá. Cloreto de cobalto hexaidratado. Olha lá. Lembrando que a gente vai pensar isso aqui só em termos de umidade. Eu não vou pensar em termos de temperatura agora, porque eu precisaria construir outros conceitos com vocês. Vamos pegar aqui, ó, cor rosa e cor azul, tá? O que acontece, gente? O cloreto de cobalto é um sal que, quando ele está na forma hexaidratada, ele tem uma coloração rosa, tá? Já ele desidratado, né, quando o cloreto de cobalto perde as 6 águas para o ambiente, ele fica com uma coloração azulada, né? O cloreto de cobalto sem hidratação ele é azul, tá? Você pode comprovar isso inclusive jogando esse sal aqui que é meio avermelhado, rosado, né? No fogo você vai ver que ele fica azulado, tá? Porque o fogo desidrata o sal e aí ele fica azul. Então o que acontece? Esse galinho do tempo, como é que ele funciona? Eles impregnam na estrutura do galinho esse sal, né? E aí o sal exposto ao ambiente, ele fica em equilíbrio químico e dependendo da umidade ambiental, esse equilíbrio é deslocado para lá ou para cá, né? Para lá ou para cá. Então,
Quando o dia está muito úmido, então vamos pensar que o sal, vamos colocar aqui um sal neutro, né? O sal exposto a muita água, a muita umidade, vapor de água em contato com sal. O que vai acontecer? Esse sal vai roubar essa água do ambiente e ele vai ficar rosa, certo? Muito bem. Quando o ambiente está muito seco, ok? Quando o ambiente está muito seco, ou seja, a quantidade de água em torno do sal ela é bem baixa, o sal, ao invés de capturar a água do ambiente, ele libera a água para o ambiente. E aí ele se torna azul. Ok? Então, o equilíbrio químico é deslocado para lá e para cá. O galinho rosa, quando ele está na cor rosa, significa que tem muita água no ambiente que hidratou o sal e aí deslocou o equilíbrio para cá. Ele fica rosa. A molécula fica hidratada, né? O sal fica hidratado, ok? Quando o ambiente está muito seco, é perdida essa água de hidratação do sal e aí é deslocado o equilíbrio para o outro lado, ó. Você perceba que a água ela foi perdida para o ambiente, né? O sal ele ficou sem a água de hidratação e aí ele ficou com a coloração azul. Quando o ambiente está úmido de novo, essa água se liga ao cristal e ele desloca para cá. Então a reação é reversível para lá e para cá, uma situação de equilíbrio químico, de deslocamento de equilíbrio para lá e para cá, para lá e para cá, né? Tudo bem, gente? E aí tem o Hot Wheels também.